Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Terça-feira, 3 de janeiro. Recursos disponíveis para a família de Deus. De todos os recursos disponíveis, que Deus nos fornece, o maior deles é Jesus. É por meio de Jesus que temos a paz, que temos o perdão e que temos a salvação. Que adiantaria todas as coisas que recebemos de Deus, a vida, a saúde, os bens, se um dia tudo isso iria acabar, iria deixar de existir? Nós mesmos, deixaríamos de existir. O que seria isso sem Jesus, sem a salvação? A salvação, portanto, diz aqui, é dom fundamental. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E João diz mais em João 1, verso 12, quando ele diz ali que Jesus veio para os seus e os seus não receberam, mas o verso 12 diz, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Aqueles aos quais creem em seu nome, Todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, que crê em seu nome, ele se torna filho de Deus, Mediante ali também o batismo nas águas, como Jesus explica a Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João. E aqui diz em relação a essa questão exatamente fundamental, que é a salvação, que devemos ter em mente, no centro de todos os nossos pensamentos, o dom do Evangelho, ou seja, Cristo e Ele crucificado. Essa é a mensagem. Um Deus de amor que veio resgatar a humanidade caída, que enviou seu Filho. Com a salvação, Deus nos dá muito mais. E Ele diz para pessoas que estão preocupadas com alimento e roupas, no caso que eu me incluo também, Ele diz assim, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Então, quando você separa tempo para Deus, na primeira hora do dia, para ler a sua palavra, para estudar a lição da escola sabatina, para orar pelo próximo, você pode ter a certeza que Deus suprirá as suas necessidades. Buscando o reino de Deus primeiro. Quando você recebe o seu salário, a primeira parte que você tira é exatamente o dízimo e a oferta, o seu pacto. Pode ter certeza que Deus suprirá todas as suas necessidades. Você pode fazer o orçamento e ver, aqui não vai dar, mas dá. Porque do onde você menos espera, Deus ele envia. Assim já aconteceu comigo várias vezes. Recebi um salário X, recebia R$1.400, e de repente passei a receber 1.000. De como é que eu vou fazer para pagar minhas contas com esse salário? E nisso eu pensei, depois de orar, de buscar o que eu já sabia, que eu tinha que separar o dízimo primeiro e a oferta, e não ficar pensando. Mas eu fui orar, fui buscar, e ali eu separei, eu vi nas contas que não ia dar. Eu digo, se não vai dar para eu pagar as minhas contas com R$1.000, se eu tirar o dízimo, não vai fazer diferença. Eu vou continuar. Se eu não devolver o dízimo, não vai fazer diferença, porque eu vou continuar. O orçamento não fecha, a conta não fecha. Então o que é que eu vou fazer? Usar a fé. Vou separar o dízimo, como está escrito na palavra, e esperar em Deus. E assim foi, e assim eu passei vários meses assim. E Deus sempre supriu minhas necessidades e sempre honrei meus compromissos. A pergunta 4 manda ler, Salmo 23, verso 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Filipenses 4, verso 19, que eu quero ler, exatamente falando sobre isso. Quando você busca o reino de Deus, veja que as pessoas aqui, Paulo estava agradecendo, que as pessoas aqui supriram a sua necessidade. E Paulo diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ou seja, eles se empenharam em ajudar a Paulo, suprir a necessidade de Paulo, e Deus iria os ampará-lo também.
E em Salmo 37, verso 25, uma promessa maravilhosa de Deus para nós diz o seguinte: fui moço e agora já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Podemos correr o risco de interpretar essa passagem errada. Quando, por exemplo, chega alguém pedindo ajuda em nome de Deus, ou até mesmo na igreja, né? Quando as pessoas passam por dificuldade e começam a olhar para você diferente, ou a gente olha para aquelas pessoas diferentes achando que aquela pessoa tem alguma coisa errada com a comunhão dela com Deus. Quando, na verdade, as pessoas passam por dificuldade e muitas vezes as pessoas chegam naquela situação por causa da dureza do coração do povo de Deus, que em vez de ser abnegado, não, fica se segurando. A pessoa quantas e quantas vezes não está ali orando, pedindo para Deus ajudar, e Deus de repente tocando ali no meu coração, me mostrando aquela pessoa na mente, e eu, porque estou preocupado com outras coisas, ou estou em falta de comunhão com Deus, não estou conseguindo ouvir a sua voz e ver que aquele irmão ali, aquela irmã está em necessidade. Então tem que tomar cuidado para não pegar esse verso e dizer que o irmão está passando dificuldade, porque não é justo. Muito cuidado com isso. Tenha mais amor ao próximo, tenha mais compaixão e se coloque no lugar, ao invés de querer julgar a pessoa por um momento de dificuldade, por um verso mal usado. Jesus, ele disse, né, aos seus discípulos: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro Consolador, que é o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vocês o conhecem porque ele habita em vocês. Se vocês me amarem, né, guardarão os meus mandamentos, o Espírito Santo, ele vai vir como prometido pelo Senhor Jesus, né? E diz aqui que o Espírito Santo, ele concede dons espirituais incríveis aos filhos de Deus. O problema hoje é que muitos querem só os dons do Espírito Santo, mas não querem o fruto do Espírito Santo. E uma coisa não pode andar desassociada da outra. Os dons servem para a edificação da igreja e não para a vanglória. Tem gente que tem um dom disso ou daquilo e fica se vangloriando, mas não tem o fruto do Espírito Santo. Então o dom ali termina virando o quê? Uma maldição, porque está usando o talento dele para a sua glória própria. Em suma, o Deus em quem vivemos, nos movemos e existimos, o Deus que a todos dá vida, respiração e tudo mais, nos deu existência, a promessa de salvação, bênçãos materiais e dons espirituais, para que sejamos uma bênção aos outros. Os bens materiais, dons e talentos com os quais fomos abençoados nos tornam devedores ao doador quanto à nossa maneira de usar esses dons. Como você está usando as bênçãos divinas? Você está usando os recursos que Deus lhe dá para a glória de Deus ou apenas para satisfazer os seus desejos egoístas? Que a gente reflita nisso e que a gente reflita nisso, né? Coloquemos realmente o reino de Deus em primeiro lugar, independente da situação que estejamos passando hoje. Separemos tempos para orar, para meditar na sua palavra, para estudar a lição da escola sabatina e nos analisarmos, né, o que estamos fazendo com os dons. Tem gente que pensa que devolver o dízimo e a oferta ou pode fazer o que quiser com o resto do dinheiro, e não é assim. Prestaremos conta de tudo aquilo que chega às nossas mãos. Não que Deus queira ficar ali em cima procurando achar um erro, não. Deus nos ama e o céu, a lei do céu é a lei da abnegação. Deus quer que nós sejamos justamente, seguimos o padrão da sua lei, né? E sejamos também abnegados. Assim como ele foi, enviou Jesus viveu uma vida de abnegação, assim nós devemos também sermos abnegados. Que Deus seja louvado e até o próximo vídeo. Que você curta, compartilhe e se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para a honra e glória de Deus. Amém.